Você já teve aquela sensação inexplicável de paz em meio ao caos? Ou tomou uma decisão importante com uma clareza que parecia vir de outro lugar? E se eu te disser que isso pode ser o Espírito Santo agindo no seu dia a dia? No vídeo de hoje, vamos explorar como reconhecer essas ações divinas e como elas podem transformar não só os momentos mais difíceis, mas também as situações mais comuns da sua rotina. Fique comigo até o final, porque você vai descobrir como pequenas experiências podem ser grandes sinais da presença de Deus em sua vida. Se você já teve dúvidas sobre como sentir o Espírito Santo ou deseja se conectar de forma mais profunda com ele, este vídeo é para você. O Espírito Santo é frequentemente chamado de Consolador, Guia e Conselheiro. Mas o que isso realmente significa na prática? Na Trindade, ele tem um papel essencial: habitar em nós e nos conduzir para mais perto de Deus. Em João 14, 26, Jesus nos promete que o Espírito Santo nos ensinará todas as coisas e nos lembrará de tudo o que ele nos ensinou. Isso significa que ele não está limitado a grandes eventos espirituais. Ele está presente em cada aspecto do nosso cotidiano, seja na hora de lidar com um desafio no trabalho, na criação dos filhos ou até mesmo em momentos de descanso. Imagine, por exemplo, uma mãe que enfrenta um dia particularmente desafiador, equilibrando trabalho, casa e filhos. No auge do cansaço, ela sente uma força inexplicável que a ajuda a continuar. Ou pense em um jovem que está em dúvida sobre qual direção tomar em sua carreira e de repente sente paz ao tomar uma decisão que antes parecia assustadora. Esses podem ser exemplos claros da atuação do Espírito Santo. Ele age como um guia silencioso, trazendo sabedoria e conforto quando mais precisamos. Quantas vezes você já sentiu uma paz que parecia não fazer sentido para a situação em que estava? Ou percebeu que encontrou coragem para seguir em frente quando tudo parecia estar desmoronando? Será que essas experiências foram obra do acaso? Ou podem ter sido o Espírito Santo trabalhando em sua vida? Reconhecer esses momentos é o primeiro passo para aprofundar a sua relação com Deus. Muitas vezes, estamos tão distraídos com as demandas do dia a dia que não paramos para notar esses sinais. A presença divina pode estar agindo em cada detalhe, mas cabe a nós abrir os olhos e o coração para perceber. Mas como podemos identificar a presença do Espírito Santo em nossa vida diária? A Bíblia nos oferece um ponto de partida claro com os frutos do Espírito listados em Gálatas 5, 22, 23. Amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Quando experimentamos essas qualidades em situações difíceis, podemos confiar que é o Espírito Santo atuando em nós. Por exemplo, aquela calma inexplicável durante uma crise ou a capacidade de perdoar alguém que nos machucou profundamente não são forças que vêm apenas de nós mesmos. Elas são evidências de que Deus está presente e operando. Além disso, o Espírito Santo pode se manifestar através de momentos de clareza e inspiração. Você já esteve diante de um problema complexo e de repente teve uma ideia que parecia surgir do nada? Ou sentiu uma direção clara em meio a uma dúvida? Essas são maneiras pelas quais ele nos guia, dando-nos sabedoria e discernimento para tomar decisões alinhadas à vontade de Deus. Um exemplo prático seria um profissional que está lutando para resolver um problema no trabalho e, depois de orar, encontra uma solução que não havia considerado antes. Para perceber esses sinais, é essencial cultivar práticas que nos ajudem a estar mais sensíveis à voz do Espírito. A oração é uma ferramenta poderosa, pois é um diálogo direto com Deus. Reservar momentos de silêncio também é crucial, pois muitas vezes estamos tão ocupados falando ou agindo que não damos espaço para ouvir. Meditar na palavra de Deus é outra maneira de fortalecer essa conexão. Quando lemos e refletimos sobre as Escrituras, o Espírito Santo pode nos revelar verdades que precisamos para aquele momento específico. Deixe-me contar uma breve história para ilustrar isso. Elias, um dos grandes profetas do Antigo Testamento, enfrentou um momento de extremo desânimo e exaustão. Ele se escondeu em uma caverna, sentindo-se completamente perdido. Mas Deus se revelou a ele de uma maneira surpreendente. Não foi no vento forte, no terremoto ou no fogo, mas em uma voz suave e tranquila. Isso nos lembra que o Espírito Santo nem sempre age de forma grandiosa ou espetacular. Muitas vezes,
Ele se manifesta nos momentos mais simples e silenciosos, quando estamos abertos a ouvi-lo. Reconhecer a presença do Espírito Santo em nossas vidas pode trazer uma transformação completa. Imagine viver com a certeza de que você nunca está sozinho, que existe uma força divina guiando cada passo seu. Essa consciência traz paz em meio à ansiedade, propósito em momentos de dúvida e força em tempos de fraqueza. Muitos testemunhos confirmam isso. Uma pessoa que estava prestes a desistir de tudo encontrou renovação ao se abrir à direção do Espírito Santo. Outra, que enfrentava um problema familiar aparentemente insolúvel, experimentou reconciliação ao buscar sua orientação. Essa transformação não é reservada apenas para situações extremas. Ela pode ser vivida no dia a dia, em pequenos gestos e decisões. A presença do Espírito Santo nos convida a viver com mais intencionalidade, buscando refletir o amor de Deus em tudo o que fazemos. E isso começa com práticas simples. Orar antes de tomar uma decisão importante. Reservar um momento para agradecer mesmo nos dias difíceis, ou estar atento às oportunidades de demonstrar bondade e compaixão. Agora que você sabe como identificar e se conectar com o Espírito Santo, é hora de agir. Preste atenção aos pequenos sinais em sua vida. Reserve tempo para ouvir e sentir sua presença. Quando estiver diante de uma decisão difícil ou enfrentar um desafio, peça a ajuda dele. Você ficará surpreso com o quanto pode mudar quando começa a viver dessa forma. Quero te convidar a compartilhar nos comentários. Qual foi a última vez que você sentiu o Espírito Santo agindo em sua vida? Ou talvez, após assistir a este vídeo, você perceba algo que antes havia passado despercebido. Compartilhe sua experiência ou dúvida, porque isso pode inspirar outras pessoas também. E, se este conteúdo tocou o seu coração, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Vamos juntos fortalecer nossa caminhada espiritual e viver cada dia mais conectados à presença do Espírito Santo.